seja louvado. Eu já fiz muitos tipos de evangelismo, de pregar nas ruas, de pregar em presídio, entregar folhetos, orar por pessoas, mas o mais difícil elas fizeram. Pegar na rua e oferecer abraço para os outros. Né? A Bíblia diz que tem uma classe que não vai entrar no céu, que são os tímidos. Outra tradução fala de os covardes. Covarde é aquele que não tem coragem de enfrentar a situação, né? Então, esses também não podem entrar no céu. Está na Bíblia. Soldado frouxo na guerra morre no primeiro combate, né? Soldado valente vai se defender e vai enfrentar, né? Isso é o que a Bíblia diz, né? Essa semana, quando eu cheguei de viagem, sofri alguns impactos, né? Aqui na frente encontramos esse vidro quebrado, porque Satanás sabe como trabalhar contra aqueles que lutam. Eles põem tristeza no coração. De quais são as tristezas? Quando a pessoa não ajuda o pastor, sufoca o pastor. São maneiras que tem de asfixiar o pastor e asfixiar a obra de Deus, né? Pessoa que não vai para a igreja no dia de oração para orar, uma igreja que não tem grupo que ora, é ter um pastor acorrentado e sem possibilidade de se mover, né? Outros o diabo consegue convencer a não contribuir para que o pastor passe dificuldade e passe necessidades e a igreja não tenha recursos e vem o desânimo, né? Então tem muitos meios que Satanás usa para impedir a obra de Deus. E quando quebraram aquele vidro, a mulher entendeu que poderia ser um aviso de um atentado terrorista, a proprietária do prédio. E não tiramos a razão dela, porque eles estão com frequência incendiando igrejas, explodindo bomba nas igrejas, matando cristãos. Isso os muçulmanos e alguns outros fanáticos de outras religiões que lutam contra o cristianismo. E nós vivemos esse dia hoje nos dias finais. Porém, há um povo que Deus vai separar para si, que são aqueles que perseveram até o fim, lutam, não se envergonham do nome de Cristo e não têm a sua vida como preciosa aqui na terra, mas têm a intimidade com Deus, a vida eterna como principal alvo. Se você tiver 10 milhões de euros guardado em conta, e pode pensar assim, eu vou ter uma fortuna, agora posso viver folgado, posso viajar pelo mundo todo, posso folgar, porque eu não vou ter mais apertos. Pode ter tudo isso. Se não tiver Cristo, não tem paz e nem vida. Está morto. Está espiritualmente morto. Os demônios têm facilidade de entrar. Quantas casas que nós entramos, casas que parece que tinha tudo, mas imagens de escultura andavam dentro de casa, vultos apareciam, ouviam vozes, quer dizer, os demônios tinham liberdade de entrar naquela casa, que dava lugar aos demônios, e não tinha espaço para o Espírito de Cristo. Há só um povo que tem paz, há só um povo que é verdadeiramente feliz, há somente um povo que tem a presença de Deus, que são aqueles que servem a Deus. Não são os tímidos, não são os frouxos, não são os contrariados, que se contrariam de tudo, que criticam de tudo, que murmuram de tudo. Esse povo não conhece a Deus, não vive para Deus, vive para o seu egoísmo, para a sua vaidade, né? Eu conheço pessoas que cantaram a vida toda em corais da cidade, tiveram vida arrasada, casamento destruído, vida infeliz, vida desgraçada, filhos desajustados, filhos revoltados, porque nunca adoraram a Deus. Cantavam bonito. Tinha um que diz, eles dizem que a minha voz é voz de seda, é voz de aveludada. Mas aquela voz era oferecida às trevas e não a Cristo. Nunca adorou a Deus. O que é adorar a Deus? Se entregar é viver para Deus. Deus dá os dons para nós apresentarmos a Deus. Imagina alguém que é músico, né? E toca
para este mundo, para as trevas, ele serve a Satanás de corpo, alma e espírito. No entanto, não tem nenhum entendimento. Os dons que Deus nos dá devem ser para adorar, para servir o dono do dom. Aquele que deu a própria vida, aquele que deu o dom. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso? Deus me deu palavras assim muito sérias neste dia. Nós temos que ser honestos conosco mesmo e sérios com as coisas de Deus. Deuteronômio capítulo 30, eu gostaria que a congregação participasse conosco, mencionando os versículos 15 até o versículo 20. Já está lá? Nós vamos ler até o versículo 20. Eu vou ler o primeiro versículo, depois cada um de vocês pode ler bem alto. Deuteronômio 15, capítulo 30, versículo 15. Deus fala assim: vê que proponho hoje a vida e o quê? E o bem, a morte e o mal. Na minha tradução diz assim, versículo 15, foi isso que eu falei? Tá. Veja que hoje eu ponho diante de vocês a vida e a prosperidade. Veja que prosperidade e vida são coisas de Deus. É verdade que as pessoas hoje preferem se associar à maçonaria, a seitas estranhas e suspeitas, visando apenas a prosperidade, porém sem a vida. Apocalipse, no capítulo 13, se a memória minha não falha, o capítulo 14, fala que o sinal de Satanás, o sinal da besta, do anticristo, que é o 666, que é o número de um homem, porque o de Deus é 777, santo, santo, santo. Essas pessoas que tiverem esses sinais não terão jamais possibilidade de salvação, mas serão lançados no inferno, onde Satanás, a morte, o próprio inferno, a besta e o falso profeta, e todos os demônios, e todos os que servem ao diabo, seres humanos que foram feitos para serem de Deus, mas preferiram amar essa terra, as coisas, a sua ambição, a sua vaidade, a sua infidelidade, serão lançados lá dentro do lago de fogo e enxofre. As pessoas que tiverem essa marca. E há muitas maneiras de adquirir essa marca, né? Então Deus diz: eu ponho diante de vocês a vida e a prosperidade. Uma pessoa que é fiel a Deus, fiel nos cultos, fiel pastor da igreja, contribui fielmente a Deus. Tem pessoas que dizem que são fiel, até no dízimo dele é falso. Até o dízimo dele é mentiroso, né? O dízimo dele dá uma oferta, é meu dízimo. Por que enganar Deus? Não dê nada. É um pecado a menos. A pessoa é infiel, mas menos a mentira. Quando nós somos fiéis, nós temos que ser fiel na integridade a Deus. Porque Deus vai pesar cada um de nós da maneira verdadeira. Amém. Não da maneira que nós procuramos mostrar. Então Deus diz: eu ponho diante de vocês a vida e a prosperidade, ou a morte e a destruição, como está lá no versículo, né? Pois hoje eu lhes ordeno que amem ao Senhor seu Deus e andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Qual é a resposta disso? O que Deus diz? Então vocês terão vida e aumentarão em número. Deus promete, né, a multiplicação. Imagina uma pessoa que nasce nessa terra, viveu, trabalhou, tem muitos aqui, principalmente da Bélgica, trabalhou e construiu, adquiriu propriedade. O infeliz não teve coragem de ter um filho, uma família. Vai fazer o que com a propriedade quando ele for tirado do corpo? Porque a alma tem que sair do corpo, viu? No momento que Deus corta o fôlego, a alma tem que sair. Ah, mas eu não quero sair. Não existe isso. Vai sair sim, vai ver o corpinho dela ou dele ali, né? Às vezes corpo que a pessoa alisou tanto, gastou tanto do corpo, pintou tanto, zelou tanto, tem que deixar o corpo e depois entrar na realidade da vida, que é o se apresentar a Deus, né? Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse.
Alguém pode ler o versículo 17 para nós? Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás. Longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuires. Versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe por tua vida, para que vivas tu e a tua descendência. Que diz, agora escolham a vida para vocês, para que vocês, os seus filhos, vivam. Deus promete vida, inclusive para os descendentes. Quando Deus me chamou, Ele falou para mim, faça tu a minha obra, que dos teus sou eu quem cuido. Não é que os meus filhos nunca passaram fome, isso que eu morei 5 anos a gente naquele tempo podia quase chamar de favela, que era começo, né? Eu passei esse mês lá no Brasil, naquele lugar, agora cheio de casas lindas e bonitas, de alvenaria, até chique aquele lugar. Procurei achar a casa do Fabiano lá, já não dá mais de conhecer nada lá, está todo mudado. Mas quando eu morei lá, era começo, era uma vazão de terra, não tinha nem água, nem luz, nem toalete, não tinha nada, era começo. Deus mandou lá para ganhar aquelas almas para Ele. E eu não tinha nem trabalho, nem dinheiro. No entanto, não faltava comida em casa, e as pessoas que tinham fome iam lá em casa e sempre tinha comida para eles. Deus sempre supria. Quando nós nos dedicamos a Deus, Ele cuida de nós. E eu tenho visto que os meus filhos todos estão financeiramente muito melhor do que eu. Deus tem cuidado deles, né? Estive agora no Brasil, meu filho mais velho, que está vivo, que o outro mais velho faleceu, eu cheguei na casa dele, não estava em casa, mas dali um pouco ele apareceu bem arrumadinho, estava vindo do culto, da igreja. Deus tem dado prosperidade para ele, né? A gente fica feliz, Deus tem cuidado, Deus prometeu, né? Então o versículo 20 diz, e para que vocês amem o Senhor seu Deus, e ouçam a sua voz, e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. O Senhor Deus, meu irmão, minha irmã, é a tua vida. O que está aí é de Deus. Amém. Esta vida tu tens que apresentar a Deus. Ontem alguém falou para mim alguma coisa, dizendo, tem uma pessoa que não quer se batizar, porque se batizar vai deixar alguém triste. Vai deixar primeiro o Satanás triste, os demônios todo triste, os inimigos de Deus triste, né? Se ele se batizar, mas vai alegrar o céu e vai ter o nome escrito no livro da vida. E se a pessoa não fizer isso, deixa o céu triste, deixa o Senhor Jesus triste e os demônios contando vitória, e ele vai entrar no inferno e vai ser punido juntamente com o diabo e seus anjos e vai para o lago de fogo e enxofre. Só tem uma maneira de ir para o céu, é ser covarde, não. É o quê? É corajoso enfrentar o inferno, enfrentar a potestade, enfrentar este mundo, enfrentar a diversidade e marchar com coragem para o céu. Amém. Quanta diversidade vem contra a minha vida para me parar o ministério? Quanta luta! Eu tenho que prestar contas com quem? Quando eu vim para Cristo, a minha mãe era presidente das catequistas, 25 anos sempre reeleita. Fiel da igreja católica. O meu pai, quando me converti, ele passava em volta da minha casa, dava soco na parede e urrava igual um leão. Mas qual foi o final? Eu perseverei, meu pai foi para a igreja, foi batizado nas águas, se tornou um crente chorão, não sabia ler, aprendeu a ler a Bíblia, e leu a Bíblia toda algumas vezes, e as páginas da Bíblia tinham marcas das suas lágrimas. A minha mãe largou os catecismos, foi para a igreja, foi batizada nas águas, e ambos estão no céu, que o Senhor já recolheu. Queridos, ou eu sou de Deus, ou eu sou um demônio disfarçado de ser humano. Tem gente que pensa que, eu não faço mal para ninguém, eu vou levando a vida assim, eu sou uma pessoa bonzinha. Jesus disse,
nosso Pai que está no céu, vós sois maus. O Senhor Deus procura adoradores que queiram adorar a Deus em espírito. Alguém pode completar? E que mais? Em verdade. A mais alto. E em verdade. É espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores. Aleluia, Jesus. O Senhor é a vida, o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra. Ei, seja fiel a Deus, e tu vai ver tudo prosperar na tua vida, na terra que Ele jurou dar aos seus antepassados, a Abraão, Isaque e Jacó. Nós somos hoje essa descendência de Abraão. Queres ter família abençoada? Tenha Deus antes da família. Aleluia, Jesus. Queres ter salário abençoado? Seja sócio fiel a Deus. E tu vai ver a prosperidade e o livramento de Deus nos teus negócios. Aleluia. Nós estamos chegando no final. Estamos no fim das coisas neste mundo. Lá do meu país, mandam vídeos, vindo de inundação, que eles não sabem de onde, e as autoestradas interditadas, porque diz, olha, vem trovão e água de tudo que é lugar. Abro outro vídeo, vejo prédios e casas na Colômbia derretendo e a terra se abrindo e as casas entrando para debaixo da terra. Vejo outro, pessoas explodindo igreja, matando os cristãos. Vejo outro na Nigéria, eles pondo 600 cristãos no chão, matando e colocando fogo neles. Vejo outro, guerras e guerras e guerras. E o mundo intertido, distraído, se divertindo, insensível e sem discernimento. E Jesus às portas dizendo, eu estou chegando. O que tu estás fazendo? Eu tenho muitas ocupações. O que tu estás fazendo? Eu estou fazendo a minha parte, eu cuido da minha vida e cada um cuida da sua. A tua vida nem pertence a ti. Teu corpo nem pertence a ti. Tu pertence a Deus. Busque a Deus em primeiro lugar, mas as pessoas buscam o trabalho, o casamento, os filhos, a vaidade. Quando sobrar algum tempinho, ofereço a Deus. Aí quando o Senhor chama infiéis, apartai-vos de mim porque não vos conheço. Queridos, é hora de nós nos tornarmos a Deus. Que seja igual a João Batista, pastor, mas João Batista ele teve o pescocinho dele cortado fora. Sabe onde ele está agora? Queres ir lá onde ele está? Aonde está João Batista? Pode me dizer? Está no paraíso. Onde está Herodes, que mandou decapitar ele? Aonde? Herodes era cheio de glória, coroa de ouro, as carruagens mais finas, o maior tesouro era na mão de Herodes, a soberba era de Herodes, a vaidade era de Herodes. Está onde agora? No inferno, no tormento do inferno, há esses 2000 anos. E João Batista na glória. Queridos, eles cortaram apenas o corpo de carne, a alma de João Batista não foi tocada, saiu do corpo naquela hora, perfeita, sem nenhum defeito, sem nenhum machucado, sem nenhum ferimento. É isso que Jesus veio fazer, é de abrir os olhos para a realidade, para a verdade. É verdade que é muito triste quando alguém não conhece as Escrituras, e Jesus falou sobre isso. Errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas Jesus quer nos abrir o entendimento. Nós não temos mais o que fazer muito aqui. Mateus capítulo 24, nós vamos ler alguma coisa, procurar ser breve e gastar mais tempo na leitura do que em comentário. Alguém pode ler para nós? Vamos participar dessa leitura. Mateus capítulo 24, a partir do primeiro versículo. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Versículo 2. Outra pessoa pode ler, por favor, bem alto. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos,
quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Uma outra pessoa, versículo 4, por favor, e o versículo 5. Jesus respondendo disse: Acautelai-vos, pois ninguém vos engana. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E versículo 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. 7. Porque Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. O 8 diz que é. Tudo isso será o início das dores. Versículo 8, por favor. 9, por favor. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Amém? Eu vou comentar um pouquinho aqui. Todas essas coisas que nós lemos agora, não vai passar uma palavra desses textos que não venha a ser cumprida. Toda essa glória que vocês veem, eu estava vindo para cá, estou vendo, nós estamos fazendo os prédios bonitos, modernos agora aqui na Bélgica, porque antes era tudo prédio com tijolinho à vista, né? No Brasil, ia dizer, o coitado lá não teve dinheiro para rebocar, né? É assim, não é? E pintar por fora. Mas agora estão fazendo prédios com os revestimentos super modernos. Nós achamos lindo, de fato é lindo. Mas Jesus diz, está vendo essas glórias aí? Tudo isso será queimado pelo fogo. Tudo isso será destruído. Capítulo 2 de Pedro, se não me falha a segunda epístola de Pedro, diz, os elementos ardendo em chama se desfarão. Essa terra que nós vemos hoje vai acontecer e o tempo vai vir. Para o Espírito não há tempo. É sempre presente. É assim, e já chegou o tempo. E nós vamos ver porque o tempo passa muito rápido. Essa terra que nós pisamos não mais existirá. As vaidades humanas vão desaparecer. Tudo vai desaparecer com fogo, as construções vão desaparecer por ocasião do juízo de Deus, e o juízo virá. Há um povo que Deus separou para si, que é o povo fiel, zeloso e do que mais? E de boas obras. Amém. Este é o povo que Deus escolheu para si e deixou o mundo rolar, porque Deus deu um tempo para este mundo, deu um tempo para o próprio Satanás tem o tempo determinado por Deus para o julgamento dele. Mas Deus vem e chama para nós nos separarmos para Ele. Tem pessoa que vai na igreja e se eu perguntar para as pessoas, não sabe nem o significado de igreja. O que significa igreja? Comunhão em Cristo? Não, igreja, que quer dizer eclésia, significa chamados para fora. Eu fui chamado para fora deste mundo, para não ser deste mundo. E quando eu passei a ser igreja, que eu passei a ser parecido com Cristo, alguém diz, quem vai ficar lá em casa vai me conhecer melhor, né? Quem vive lá em casa, e lá em casa, desde que eu me entendo por gente, nunca morei sozinho, sempre teve gente participando conosco da nossa casa. Então tem hora que eu fico irritado, fico nervoso, né? Isso é normal, é absolutamente humano. Jesus nunca ficou irritado, nunca ficou nervoso, ficou ou não? Sim. O que é que ele fez? Derrubou a mesa. Pegou a mesa dos cambistas e disse, isso aqui está errado, assim eu não aceito. Foi virando tudo, e ainda não só isso, o que é que ele fez mais? Tirou o cinto da cintura, e o que é que ele fez com o cinto? E começou a dar uma surra em todo mundo e chutar com o pé aquelas mesas, sai daqui, seus aproveitadores, seus irreverentes, vocês estão fazendo da casa do meu pai comércio de covil, né, de salteadores, por isso a gente não gosta que faça nunca comércio na casa de Deus. A casa de Deus é casa de oração. Amém. Né? Então, ele ficou nervoso. João Batista era muito calmo, não é? Raça de víboras,
viu a fugir da ira vindoura. Perdeu a cabeça, mas não perdeu a dignidade e o compromisso com Deus. Ele não perdeu o fio da meada. Amém? Mas eu tenho convicção de uma coisa: eu tenho que perseverar até o fim com Cristo. Se alguns dos meus filhos não quiserem ir para o céu, por que eu tenho que ir para o inferno com eles? Eu quero que todos vão para o céu. Se o meu pai e minha mãe não quiserem ir para o céu, por que eu tenho que ir para o inferno com ele ou com ela? Eu tenho que decidir por mim mesmo e ir para o céu. Amém. Eu tenho que me decidir por Cristo, porque se eu não me decidir por Cristo, eu não vou ter força espiritual para ajudar aquele que não tem entendimento. Amém, Jesus. Eu tenho que me fortalecer em Cristo. Eu tenho que ser diferente. Por isso que diz aqui: vocês serão odiados, serão perseguidos à morte, e vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Pode ser que alguém tenha quebrado aquela janela por odiar aquele nome que eu pus ali na frente, que é o nome de Jesus. Amém. Consequentemente, eu fui odiado também por isso. Mandaram uma carta registrada por causa disso, no meu nome, como sendo eu culpado, e de fato eu sou, porque eu quero me parecer com Cristo nessas questões da fé e da virtude e da perseverança. Amém. Se for preciso morrer por amor a Cristo, será uma grande honra para mim. Mas se eu me desviar da morte por ser tímido e covarde, será uma vergonha, porque eu vou ser rejeitado pelo céu e por Deus e pelos anjos de Deus. É necessário eu ser alguém, como disse a irmã que estava aqui dando uma palavra, que as pessoas possam olhar: se tem alguma coisa diferente na tua vida, alguma coisa que brilha, pode ver que a pessoa pode ser o que for, mas quando se afasta de Cristo, parece que passaram cinza ou carvão no rosto dele e não foi bem limpo. Parece estar sempre um semblante sujo, sombrio e uma coisa escura escondida dentro dessa pessoa. Essa é a realidade. Alguém já olhou para ti e te viu diferente? Quem tem esse testemunho, essa experiência? Amém? Amém. Mas o que diz no versículo 10, né? Alguém pode ler para nós? Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E alguém já viu isso acontecer? Nós estamos no tempo da infidelidade. O tempo da desonestidade. Se trai com a maior facilidade. Se mente com a maior facilidade. Se odeia quando se é repreendido com a maior facilidade. Porque não se aceita a correção. Ninguém quer que mostre o caminho errado dela. Quer ver quando ela mente, faz uma coisa errada e alguém vem e fala a verdade para ele e ele fica com ódio, detesta, vontade de matar aquela pessoa que revelou o segredo, não é? Mas isso é porque estamos no fim dos tempos, onde os demônios conseguiram reinar com uma facilidade no coração de todos. Versículo 11, né? Numerosos falsos profetas virão, né? E enganarão a muitos. Eu estava no Brasil, uma irmã, não é, que esqueceu do Brasil, de todas as igrejas. Eu vi um pregador lá na África que faz sinais. Eu digo: irmã, a irmã corre atrás de sinais? Os sinais têm que estar aqui dentro da sua casa, dentro da sua vida. Quando a senhora vai na igreja, a glória de Deus tem que estar dentro de você, na sua vida. Você não sai procurar glória na vida de outros. Você ouve a palavra de Deus, Deus está falando com você. Agora, se Deus falar, não resolve, tem que ir atrás de alguém. Que triste vai ser a decepção. Tem pessoas que procuram pessoas cheias de glória para ir lá seguir um cheio de glória. Amanhã ou depois tinham lá no Brasil que todo mundo ia atrás. Aquele sim que é homem milagroso. O homem usava um chapelão dali um pouco, deu um grande escândalo. Ele comprou com dinheiro que não era dele quantidade de terra 2 vezes o tamanho da nação de Israel, só dele sozinho. E aí a pessoa, né? Pois é. E ainda está procurando atrás de gente de glória. Queridos, procure a glória de Deus dentro da sua vida.
muito mais perto do que você imagina. Olha para dentro de você. Olhe para isso aqui. Lembra, passei outro dia o vídeo sobre Lázaro e rico. Passei aqui, alguns estavam aqui. E o rico depois resolveu clamar, já estava lá no inferno. E disse: Pai Abraão, manda Lázaro molhar a minha boca, porque estou ardendo nessa chama. Estou com sede, desesperado de sede. Manda ele molhar a minha boca, ó homem. Quem está aqui no paraíso não pode passar para o inferno. Mas quem está aí no inferno também não pode passar para cá, porque há um grande abismo, há uma grande separação entre nós e vocês. Há uma grande diferença entre alguém fiel a Deus e alguém infiel. Eles agem diferente, eles pensam diferente, eles vivem diferente. Eles não têm compromisso com Deus, os das trevas, são os filhos das trevas, mas os filhos da luz não se sossegam e não se satisfazem enquanto não fizerem o melhor para Deus. Quem sabe hoje é o dia de eu começar a ser um cristão que possa sentir a presença dos anjos de Deus caminhando comigo, me guardando, porque está escrito que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o têm os livra. Eu creio nesse livramento de Deus. Eu quero viver e vou viver esse livramento de Deus. Ainda que aqueles que às vezes murmuram de nós andem sem envergonhado, porque vão ver o que Deus ainda vai fazer na minha vida. Eu quero que isso aconteça na sua vida de igual modo. Virão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e as pessoas procuram falsos profetas que só deem elogio e nunca mostrem aquele ladrinho ruim que tu tem escondido. É ou não é? As pessoas procuram pregadores agradáveis que consigam alimentar o seu ego. Ah, um cristão igual tu não tem. Ô mulher, tu é uma esposa para o teu marido, ele não tem igual, né? Tu és exemplo. Ela, sim, coitado do marido, só ele sabe que sofre, às vezes tem que engolir da mulher, ou vice-versa. É ou não é verdade? Mas agora, quando é mostrada a verdade, há pessoas que não aceitam, mas outros que vão olhar para si e fazer igual o filho pródigo, depois dele passar muita necessidade, quando tinha desperdiçado o que era de Deus que estava na vida dele, ele gastou tudo com as prostitutas e com os amigos. Aí a Bíblia diz que ele caiu em si, ele olhou para dentro dele, ele viu a situação em que de fato ele se encontrava. Mas ele tomou uma posição, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, eu vou voltar atrás. Tem cristão que nunca muda o seu caminho porque nunca reconhece os seus erros. E quando ele ainda fala, ele ainda se justifica e se exalta. Tem cristão que vem na igreja, mas não ouve nada. Ele não escuta, porque os ouvidos estão agravados para que não ouça. Aí a vida dele não muda. É capaz de sair da igreja. Hoje o culto demorou. Ui, coisa chata, né? Gostaria que tivesse assim bastante dança na igreja, né? Bastante alegria, né? Procura um bailão, né? Procura uma domingueira, como dizia antigamente. Procura uma discoteca. Eu tenho experiência, quando eu não conhecia Jesus, eu ficava a noite toda mudando de uma para outra, ver se achava alguma boa. Nenhuma preenchia o vazio da minha alma. Eu voltava para casa arrasado. No outro dia eu procurava de novo. Quando entrei na igreja, Cristo mudou meu ser. Eu digo: agora eu sei porque eu não me encontrava lá. Porque lá não era o lugar dos filhos de Deus. Aqueles que Deus separou para si, só se sentem bem na presença de Deus. Aqui preenche a alma, aqui se esquece de tudo. Quantas vezes vim com dor para a igreja, chega aqui e esqueço da dor. Amém. Passa o culto todo. Numa ocasião, eu e a mulher sofremos um acidente e nós ficamos todo costurado assim, ficamos tudo igual um monstro assim, né? Thalita, a milésima pequena, olharam para nós e ficavam assim, assustados, né? Tudo inchou, tudo roxo. Saí do hospital 3 dias depois, todo costurado, a boca tudo esparrafado. Amarraram tudo, né? Estava tudo quebrado. Meu irmão disse: vão na igreja. Fui lá na igreja, chegou lá,
Parece que entrou um calor em mim, eu não senti dor nenhuma, ainda me chamaram para pregar, preguei, me esqueci que estava doente, esqueci que estava todo quebrado, ainda pulava, dava glória a Deus, mas por dentro estava tudo esmagado os órgãos, porque eu esmaguei todo o volante do carro, com o meu peito, e o vidro do carro todo foi quebrado com a boca, com a cara, com os olhos, aí de onde tinha até o olho furado, Jesus curou. E o único lugar onde nós temos vida, você pode entrar morto na igreja, abriu o coração para Deus, você recebeu vida, você está renovado, está fortalecido, é o único lugar bom. O que mais diz o Senhor Deus? O versículo 12, alguém pode ler bem alto para nós? Parece que só o pessoal lá atrás está lendo. Os da frente, tem alguém vivo aqui na frente? Tem, né? Todos estão vivos, cheios do Espírito de Deus, né? Leiam bem alto, por favor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Uma outra pessoa agora, lê, um homem agora. Voz bem alta, vamos lá, irmão. Novo aqui, vai lá, bem alto isso. Põe esse vozeirão para fora aí. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Viu? Então, por se multiplicar o pecado, iniquidade, o que é iniquidade? Iniquidade e pecado é a mesma coisa? Não. O que é pecado? Pecado, você pecou e fica assim, né? Receoso, né? E fica com a consciência pesada. Iniquidade é quando você pecou tantas vezes que já acostumou com aquele pecado, aquilo para você não é mais pecado. Chama-se iníquo. O habituado a pecar e a consciência não pesa mais. Por se multiplicar a iniquidade. Não vê que eu arrumei até inimizade quando falei que não era certo 2 homens casarem e ficaram com raiva de mim? Pois não é certo. Tem coisa errada, não é? Desde que eu era criança eu aprendi que era Deus fez macho e o outro, o que ele fez? E era para os dois se unir quem? O macho e para os dois ser uma só carne e para ter filhos. É a ordem de Deus ter filhos. Tem pessoas que não querem ter filhos. A ordem é ter filhos. Eu não posso criar, por acaso tu não cria nem a tua vida. Como é que foi criado? Deus foi criado assim, foi projetado, 150 anos projetado, depois veio, agora já tem o berço. Agora... Não, isso é coisa de ímpio. De cristão é ter fé. Deus deu ordem. O homem terá sua mulher, os dois serão uma só carne e multiplicarão. Vão ter descendência. E quem é que cuida? Deus. A minha mãe teve 11 filhos que criou, morreu 2, teve 13. A minha sogra ela teve menos, ela teve só 15. Tá? Todos criados, vários na igreja, né? E se tivesse só um, e a minha mãe tivesse só um, eu não tinha tido chance, porque eu sou o 7º filho da minha mãe. Depois de mim teve mais 6. E se tivesse só um, Deus não ia ter um pastor para ele agora pregar aqui na Bélgica. Teve que nascer 6 antes de mim, para depois eu nascer. As pessoas que não creem, eles olham a circunstância igual aquele assim, depois que eu arrumar minha vida, né? A tia daquela irmã que falou, quando eu tiver tudo ajeitado, eu vou para a igreja. Morreu, não foi. Viver fé é deixar Deus guiar os teus passos. Os passos do homem bom, Provérbios 20, 24, são dirigidos pelo Senhor. Como é que pode o homem entender o seu próprio caminho? O homem que quer fazer o caminho dele segundo a mente dele, não é segundo a mente de Cristo. É Deus quem orienta. É Deus quem caminha. É Deus quem dá o sustento. Ele falou, porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra. Os homens vão dar pelas suas mentes. A mente humana é contrário à fé. A palavra crer é ter fé, é ter convicção. Você está entendendo? É viver para Deus, é viver com Deus. No curso de teologia dessa semana nós falamos, tem pessoas que trabalham para Deus, não é assim? Mas tem pessoas que trabalham, como é que foi aprendido, irmã? Trabalha com quem? Com Deus. E tem pessoa que trabalha junto com Deus. Com Deus. Trabalha em parceria com Deus.
Tem pessoa que presta serviço, pega o dinheiro, cai fora, né? E acabou esse meu compromisso, o pesadelo acabou. Mas tem pessoa que tem prazer de trabalhar com ele, viver com ele, viver para ele, viver dele. Esse é Jesus. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Versículo 14 diz, alguém pode ler para nós? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nós estamos aguardando esse fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, o qual falou o profeta Daniel, versículo 15, no lugar santo, quem lê entenda. 16, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no telhado da sua casa não desça para tirar dela alguma coisa. Esse versículo parece não ter interesse nenhum, né? Isso para quem não está assim ligado no Espírito. Para quem está dizendo: olha, vocês não se preocupem com coisas. Ah, não, porque eu tenho meus bens, tenho minhas propriedades, tenho meus negócios. Ei, tu vai ser tirado desse teu negócio sem tu querer de uma hora para outra. É o caso daquele avião que pegou fogo, muita gente morreu por causa que as pessoas queriam recuperar a bagagem. Queriam tirar os bens, pertences, coisinhas, prazeres que estavam lá, e por causa daquilo se agarraram a coisas. Mas Jesus diz para ti: escapa-te pela tua vida. Amém, Jesus. Quem estiver no campo não volte para pegar o seu manto. Não te preocupa nem com a tua roupa, te preocupa em estar na presença de Deus. Amém, Jesus. Alguém veio me falar que alguém foi convidado para ser maçom, mas a mulher tinha que concordar, e a mulher: agora eu não sei o que eu faço. A pessoa disse para ela: tu faz o que é certo. Não afrouxa para Satanás, confia em Deus, viva com Deus, porque a nossa dependência total vem de Deus. Mas quem já estiver na maçonaria, saia fora, te dedica a Deus, vai santificar a tua vida, porque coisas podem distrair a tua atenção e tu perder o alvo, e o alvo é a vida, e a vida é Cristo. Não é assim que diz no Evangelho de João capítulo 14? Ele diz: eu sou, o que ele diz? Eu sou o quê? Bem alto, sou o quê? Eu sou a verdade. O que eu sou? A verdade é a vida. Eu sou o caminho, eu sou a vida. Ei! Se tirar Cristo, por enquanto parece que está todo mundo com vida, andando para lá e para cá, negociando, um se exibindo mais que o outro, né? Um disputando posição, disputando situação financeira, disputando ganhos, disputando bens materiais, ignorando a vida. Quando ele tira o fôlego dele, tudo tomba. Quando ele tira a vida, as árvores secam, os animais morrem, as águas param de se mover, e tudo termina, porque ele é a própria vida, ele é a essência da vida. Sabe o que é morte? A ausência de vida. Ele diz: vós já estáis mortos nos vossos delitos e pecados. Mas diz que aquele que vem para Cristo recebe vida de novo. Vós sois vivificados estando mortos, quando se aproximam da vida e se entregam para a vida. E Ele está aqui para dar vida, e Ele promete vida com abundância. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, porque haverá então grande tribulação, versículo 21, como nunca houve. Ei, a tribulação nós estamos vendo o começo dela, do princípio do mundo até agora. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém poderia ser salvo, mas por causa dos escolhidos, a igreja está aqui na terra. Por isso Satanás ainda não teve aquela liberdade de fazer o que ele está pensando em fazer, está programado para fazer. Quem lê Apocalipse vai ver que lá no poço do abismo, no inferno, há demônios que nunca foram soltos de lá. Quando eles foram soltos, vão causar tanta desgraça, causar
tanta morte, que as pessoas vão entrar em pavor e desespero e vão dizer: caia rochedo sobre nós, porque não suportamos mais. Não vai haver morte durante aquele período. As pessoas podem se esmagar todo, o corpo todo esmagado, as partes do corpo fora, mas cada membro continua vivo, a alma fica ali, para passar pela grande tribulação que está determinado para toda essa terra, para toda essa humanidade que não serve a Deus. A igreja certamente vai estar arrebatada com Cristo, mas os homens vão ver o pavor que é, o desespero que é viver sem Deus. Se alguém disser: veja que está o Cristo ali, não acreditem, porque já veio e está vindo muitos falsos cristos, pessoas fazendo prodígios demais, outros fundando religião para prometer prosperidade e riqueza para as pessoas. São religiões diabólicas que adoram e servem ao Deus Mamon. A verdadeira religião é aquela que se preocupa com os órfãos, com as viúvas nas suas necessidades, com aquele que tem fome e aquele que tem sede. Essa é a verdadeira religião, aquela religião que vive para Deus, que prega a salvação da alma, a necessidade do arrependimento, de se converter para Deus e ir para o céu. Pois aparecerão falso Cristo, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganasse os próprios escolhidos. Veja que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser: ele está no deserto, não saiais, está, ou ali dentro de casa, não acreditais, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a grande tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Tudo isso nós vamos ver. A lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. E o versículo 30 para encerrar: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Amém. Deus seja eternamente louvado. Queridos, essas palavras, cada palavra que mencionei neste lugar santo, ela vai ser cumprida. Pastor, mas o que Deus quer com essa palavra? Olhe para dentro de ti. O que tu tens feito para quem é? Tu tens trabalhado para quem? Os teus dons tu estás apresentando para quem? Já abriu mão da vaidade, do ego? Aquilo que tu gosta é o que o Espírito de Deus gosta, ou é apenas tu que gosta? Eu posso estar falando isso para mim, mas é o Espírito de Deus que está falando. Será que eu não tenho que abrir mão de nada na minha vida para ser aceito por Deus? Eu posso ser chamado de uma hora para outra. Nesse próximo mês, não me lembro se nós marcamos para a segunda semana de junho, nós vamos ter um batismo nas águas. E aqueles que verdadeiramente amam a Cristo vão tomar essa decisão. Aqueles que até hoje estão sem entendimento, vai passar a oportunidade. Mas o pastor, como atalaia, ele já falou a verdade. Ele já avisou. Só existe uma maneira de ir para o céu: quem crer no Senhor Jesus e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, isso está em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, e quem não crer, o que é que diz o texto? Será o quê? Não entendi. Já está condenado. Quem não crer já está condenado, porque não crer é o mesmo que não ter fé, é o mesmo que não obedecer. Queridos, essas palavras são palavras de vida. Pastor, o que acontece se eu crer nessa palavra? Os sinais de Deus vão acontecer na tua vida. Isso está também lá em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15. Em meu nome expulsarão demônios.
falarão novas línguas. Deus promete o batismo com o Espírito Santo. Na lição foi falado o que é o batismo com o Espírito Santo. É o Espírito de Deus entra dentro de você de uma maneira que muda a sua maneira de ver, de ouvir, de pensar e de agir, e da sua boca saem línguas como a dos anjos do céu, que nós chamamos de línguas estranhas, línguas celestiais. E quando você fala essas línguas, você ora nessas línguas, você faz a oração perfeita. Mas pastor, quando eu falo em língua eu não entendo nada. Se tu fosse entender, tu ia atrapalhar tudo essa língua, tu ia estragar ela, porque a tua mente é corrupta. Mas a do Espírito é perfeita. Quando o homem fala em Espírito, ele fala em mistério com Deus, o Espírito dele está intercedendo por ti mesmo a Deus. Fale em línguas, ore em línguas e seja batizado com o Espírito Santo. E o que diz mais em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15? Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, vão tocar sim demônios, mas elas não vão fazer dano algum contra ti. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farão mal algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Não é assim que diz a Bíblia? Então, dos dons de Deus, os sinais de Deus vão acontecer na sua vida, e esse Deus está aqui. E Deus quer fazer o melhor por ti. Ele quer te levantar nesta manhã. Amém? Vamos ficar de pé e vamos agora entrar no Espírito e vamos começar a orar juntos a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode interromper para mim. Aleluia. Nós vamos orar ao Senhor e Deus vai